Número 5. 5. Um economista faz a seguinte observação. Recessão é quando você aperta o cinto. Depressão é quando você não tem o cinto para apertar. Quando você perde as calças, você está no negócio das empresas aéreas. Cara, que questão bacana. Essa é uma frase, né? Uhum. Em relação à estrutura ou significação desse pensamento, assinala a afirmativa correta. A expressão metafórica, apertar o cinto, equivale a passar fome? Não necessariamente. Não. Se você for olhar por esse, aqui tem uma sequência, né? Uhum. Você aperta o cinto, você não está passando fome. Você apertou o cinto que está ruim. Agora, depressão é quando você não tem o cinto para apertar. Aí seria passar fome. Né? Aí seria para passar fome. Então a letra A não é. A recessão econômica é o estágio mais grave da depressão? Segundo o texto aqui, não. É o contrário. É o contrário. A depressão a recessão não. Professor, veio a pergunta aqui. O que significa metafórica? Metafórica, a metáfora é quando você faz uma comparação que está no mundo das ideias e não uma comparação efetiva com a conjunção como. Então vou dar um exemplo. Quando você fala assim, o amor é como um livro, eu estou comparando o amor com um livro. Mas quando você fala assim, o amor é o livro, aí eu estou fazendo uma comparação, só que eu não estou usando o elemento da comparação. Então essa é uma metáfora. Então a metáfora é quando você faz uma alusão a alguma coisa. Faz uma comparação a alguma coisa, sem de fato compará-la efetivamente no mundo real. É no mundo das ideias. Então quando ele fala aqui, ó, a expressão metafórica, é porque ele está usando a recessão, é quando você aperta o cinto, mas ele não está apertando o cinto. Apertar o cinto significa outra coisa. Não significa de fato apertar o cinto. Tá? Então essa é uma expressão que está no mundo das ideias. Basicamente, você usa elementos do mundo para falar uma coisa que você quer dizer uma coisa real. naquele momento, real. Só que com outras palavras. Né? Existe muito isso, a expressão no futebol, né? Polivalente. No futebol. Na Bíblia também tem muita metáfora, né? Metáfora, sim. As parábolas. Né? As parábolas, verdade. Vai lá, pessoal. Letra C. Então, nós estamos na 5, né? Letra C. O terceiro período não segue a mesma linha estrutural dos dois anteriores. Vamos lá. Recessão é quando você aperta o cinto. Depressão é quando você não tem um cinto para apertar. Quando você perde as calças, você está no negócio das empresas aéreas. Sim. A primeira segue uma lógica que a segunda vai ter também. Então fala, recessão é isso, depressão é isso, que está usando uma linguagem metafórica. Agora, quando fala assim, quando você perde as calças, você está no negócio das empresas aéreas, é totalmente diferente, não tem nada a ver com as duas primeiras. A letra C, perfeito, está correta. Certo? Ó, o terceiro período... Terceiro período começa aqui. Para quem não sabe, o período a mesma linha estrutural dos dois. Para quem não sabe, o período termina no ponto. Isso, terceiro ponto. Então o primeiro ponto seria, a recessão é quando você aperta o cinto. Sintaticamente, lembra do paralelismo? Paralelamente, a segunda tem a mesma estrutura. A depressão é quando você não tem o cinto para apertar. Então, tá? É quando. Agora a terceira não tem um quando, não está falando nada. A terceira já dá uma opinião totalmente aleatória em relação à primeira. Faz referência, mas essa referência não é paralela. Ele colocou lá empresas aéreas, né? Provavelmente deve ser alguma coisa falando sobre empresa aérea. Não, porque trazendo por isso que eu falo, com conhecimento de mundo, né? Traz o contexto de hoje, atual. As empresas aéreas andam mal das pernas. Ele quis dizer isso, né? Mas não tem nada a ver com o contexto lá de cima. Não tem nada a ver. Agora aquelas que o senhor falou, que não tem nada a ver com o contexto. O negócio das empresas aéreas se mostra em situação econômica melhor do que elas estão em depressão. O texto não fala nada. Mas não tem nenhuma conexão, não tem nada. A expressão perder as calças não está em linguagem figurada como apertar os cintos. Se não está, então está na linguagem real. Na linguagem real. Né? Quer dizer, essa é fácil. Então, essas últimas duas aqui, você já eliminaria de cara. A primeira, passar fome, teria que ser só olhar o texto, né? Recessão é quando você aperta o cinto, não está significando que você está passando fome. Você está apenas diminuindo a comida, economizando, ao invés de comer duas, come uma. Agora, depressão é quando você não tem o cinto para apertar, aí seria passar fome. Não precisa ser economista para acertar essa questão. Aqui é só por eliminação. Sabe uma coisa que eu estou prestando atenção aqui, eu não tinha visto essa prova,
Mas só tem, nas duas que eu estou acompanhando, nas três, né, na terceira, quarta e quinta, só tinha as duas alternativas de dúvida. Sim, exatamente. Por isso que nós falamos. Sabe quanto que é o salário inicial desse cara aí que passar nesse concurso aí? 31 mil reais. É o teto. 31 mil, você, cara. Meu amigo, minha amiga que está assistindo aí. Fecha dele aí. Veja, deixa eu falar um negócio sério para você. O segredo para passar em concurso é você estudar. Então, tem 3 pilares que você tem que saber quando você está fazendo concurso, Enem, estudando para qualquer coisa. São 3 pilares. Você tem que ter uma boa estrutura de estudo, que quem dá é a estrutura que você está estudando, que é a parte da estrutura, a parte da instituição. Aí vem a sua parte. A sua parte é a parte de estudar, fazer a chamada manutenção. Todo aluno que aprende isso em qualquer nível, professor, sabe disso, qualquer nível. Então vem a sua estrutura. Então você aprendeu na sala de aula. Se você não fizer a manutenção na sua casa, estudar, fazer os exercícios, estudar, a aprendizagem vai ficar aquela da sala de aula. Então não adianta a estrutura. É a pirâmide, né? E a terceira é você ter um bom profissional que vai te dar aula. Se você tem um bom profissional, o profissional fez a parte dele, bom, na sala de aula você entendeu o que ele está fazendo, o que ele está te passando, você fez a sua parte. Esse é o segredo para passar em qualquer coisa. Fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Esse é o segredo para você passar em qualquer instituição. Ou no Enem, ou no concurso público, tá?